queridos alunos, é com muita satisfação que estamos mais uma vez aqui, dando início a um novo conteúdo. Hoje nós iremos trabalhar com uma cultura muito importante em nosso planeta, desenvolvida e bastante produzida, principalmente naqueles países em desenvolvimento, que abrange a América Latina, o continente africano e o continente asiático, que é a cultura da mandioca. Então, como eu falei com vocês, por que devemos estudar a cultura da mandioca? Porque ela é a principal cultura de subsistência de países de clima tropical. Grande parte desses países ainda são países em desenvolvimento, ou seja, ela é uma cultura realmente muito importante, uma vez que esses países, eles são países ainda em desenvolvimento, sofrem bastante com problemas relacionados à fome. Então, devido ao fato que a mandioca é um alimento extremamente calórico, o que pode ser constatado, onde 70% das calorias obtidas em grande parte desses países são obtidas graças à mandioca in natura ou em subprodutos da mandioca industrializada, demonstra, portanto, a importância deste alimento na alimentação desses países em desenvolvimento, aonde se encontram o nosso país, o Brasil. Para vocês terem ideia da importância da mandioca, em 1970, a FAO, que é uma secretaria da ONU que trata de assuntos relacionados à produção de alimentos no mundo, ela criou um programa relacionado à divulgação e implantação de lavouras de mandioca nesses países, principalmente ali no continente asiático, que vinha passando por problemas de fomes severas, né? Então, já naquele ano de 1970, através de Richard Nixon, ex-presidente americano, foi criado um comitê de combate à fome em associação com o Centro Internacional de Agricultura Tropical, o CIAT, que ajudou no desenvolvimento e implantação de áreas de mandioca nessas regiões, principalmente ali no continente africano, que vinham passando por problemas de fome bastante severas. Então, hoje em dia é muito comum nós visualizarmos, a mandioca dentro da alimentação desses povos. Fato esse constatado, que nós vamos ver posteriormente, devido ao fato que hoje em dia a mandioca é uma das principais culturas ali desenvolvidas naquele continente. Para vocês terem ideia da importância da mandioca no cenário mundial, algumas manchetes trazidas de alguns sites demonstram essa importância. Então, por exemplo, aqui no G1 foi constatado que a presença, de que a mandioca ela pode ser considerada a cultura agrícola de destaque neste século, segundo dados da FAO, demonstrando a sua importância principalmente para poder levar energia, ou seja, calorias, para dietas daqueles povos que residem em situações de extrema pobreza. Agora, na medida de que o plantio aumenta, nós devemos nos preocupar com situações ao manejo sustentável desta cultura, evitando que ocorra processos relacionados à degradação de solos e de recursos hídricos e desenvolvimento de doenças e pragas. Dentro desse aspecto, nós temos a seguinte manchete: doença que destrói mandioca pode levar milhões a fomes. Então, isso tem sido uma preocupação crescente, uma vez que ela tem sido cada vez mais utilizada por países em desenvolvimento e a preocupação com relação ao manejo dessa cultura tem sido cada vez mais relatado, demonstrando, portanto, a importância de nós trabalharmos com programas
de melhoramento genético bem feito, evitando, né, problemas de doenças e pragas possam estar afetando a produção de maneira drástica em nosso planeta e trabalhando com pesquisas e tecnologias visando um manejo sustentável da produção destas lavouras. Bom, entre todas as culturas, a mandioca ela é apontada por diversos estudos científicos como a de mais alta produção. Ou seja, em comparação a todas aquelas outras culturas tidas como energéticas, que são culturas agrícolas produtoras significativas de caloria, a mandioca ela é apontada como a mais produtiva. A nível de comparação, nós podemos comparar a mandioca com quais outras culturas aí que são tidas como culturas calóricas, energéticas? A batata inglesa, a batata doce, o milho, o arroz, o trigo, são exemplos de culturas agrícolas que são culturas energéticas, ou seja, que produzem uma quantidade de calorias bem interessante. Nesse aspecto, em termos de produção por área, a mandioca é aquela que vem se destacando como a mais produtiva por área. Consequentemente, na medida que ela é uma espécie mais calórica em relação a essas outras, subentende-se que eu tenho uma maior produção de calorias, de energia por área. Além disso, é aquela de maior eficiência biológica, uma vez que num mesmo espaço eu consigo obter grandes produções, além do fato de que da planta da mandioca nós podemos trabalhar tanto com as raízes na produção de energia, né, uma vez que é uma fonte de amido bastante significativa, como as folhas, ela é bastante rica em proteína, minerais e vitaminas, inclusive muito utilizado em alguns locais na alimentação animal, principalmente na alimentação de ruminantes, uma vez que dessas folhas é possível produzirmos feno e silagem. Então, dessa forma, ela tem uma produção e uma eficiência biológica muito interessante quando eu comparo com outras culturas agrícolas. Além disso, é uma cultura que se adapta a diferentes tipos de solos. Né? Eu posso estar trabalhando com ela em solos mais arenosos, em solos com um pH um pouco mais ácido, em solos mais deficientes em fertilidade, onde essa cultura ela tem uma perda de rendimento muito menos significativa do que o que ocorre, por exemplo, com as outras culturas que são comparadas a elas como culturas energéticas, demonstrando, portanto, a sua eficiência em relação a estas culturas. Nós sabemos que uma variedade muito grande de pratos são realizados em nosso país, tendo como base a alimentação e a utilização de mandioca, né? E isso é um aspecto importante. Agora, será que ela só tem vantagens? Ela não teria desvantagens? Ela possui algumas desvantagens que são algo que nós temos realmente que refletirmos. Primeiro, nós já vimos as vantagens relacionadas a esta cultura. Ela é uma cultura que ela tem um maior rendimento por área em termos produtivos. Ela é uma cultura que ela tem um maior rendimento em termos de produção de caloria por área em relação às outras culturas. Além de ter uma cultura que tem uma eficiência biológica muito grande, ou seja, eu posso estar trabalhando tanto com as raízes quanto com as folhas na alimentação humana e na alimentação animal. Agora, ela possui algumas desvantagens. O primeiro aspecto é o tempo de prateleira. Ela é uma cultura que ela não consegue ser armazenada por muito tempo, a não ser que ela esteja congelada. Por isto é recomendado que após o seu
a sua colheita, ela seja descascada e já colocada dentro de um sistema de refrigeração para que ela possa se permanecer congelada. Isso é uma forma de eu poder estar facilitando com que o tempo de vida útil dela se prolongue. Esse fato, por exemplo, não é observado quando eu a comparo com a batata inglesa. A batata inglesa, ela também é uma cultura energética, ou seja, produtora de amido, bastante calórica, mas que possui um tempo de prateleira bastante longo em relação à cultura da mandioca. É comum eu poder estar armazenando batata inglesa aí acima de 20 dias e ela se mantém ainda viável para ser consumida para o ser humano. Isso já não ocorre com a mandioca, né, com a raiz de mandioca. Demonstrando, portanto, as características que envolvem o beneficiamento da mesma. Então, na medida que a raiz de mandioca ela é colhida, ela deve já ser processada ou, se for utilizada de maneira in natura, descascada e já pronto para ser utilizada, ou então armazenada de maneira refrigerada, né, congelada no caso. Então nós temos um exemplo aqui, ó, dentro desse alimento, do chips de mandioca, que é a mandioca palito, que ela pode ser consumida desde que ela esteja congelada. Né? Hoje em dia o pessoal já tem trabalhado com esses chips de mandioca vendido aí em lojas e em supermercados, né? Principalmente de maneira refrigerada e congelada. Então o tempo de prateleira é uma das desvantagens. Além disso, algumas variedades de mandioca elas são ricas em ácido cianídrico, o HCN, que é um ácido bastante tóxico para o ser humano. Na medida que ele é tóxico para o ser humano, essas mandiocas ricas nesse ácido elas não podem ser consumidas diretamente, como a gente observa em alguns alimentos aqui, como a mandioca frita, a mandioca cozida, devendo passar por um processo de retirada desse ácido cianídrico. Como que esse ácido cianídrico ele é retirado? Esse ácido cianídrico, apesar dele ser tóxico, ele tem uma vantagem em relação aos outros ácidos. Ele é um ácido que tende a ser muito volatilizado, ou seja, ele tende a se dispersar muito rapidamente para a atmosfera, uma vez que ele passa do estado sólido para o estado gasoso de uma maneira muito rápida. Então esse aspecto aí é um aspecto bastante interessante. Então, subentende que seja interessante de eu poder trabalhar com aquelas mandiocas de mesa, aquelas que têm um menor teor de ácido cianídrico, que são as popularmente conhecidas como mandiocas mansas ou mandiocas de mesa, e a indústria, que são aquelas que são submetidas a processamento. Geralmente eu trabalho com aquelas mandiocas tidas como mandiocas bravas, que são aquelas ricas em ácido cianídrico, que porém são mais produtivas em relação às mansas. Então essas são as principais desvantagens em relação à mandioca que a gente pode observar. Retornando mais uma vez, lembrando, tempo de prateleira curto e presença em algumas variedades de ácido cianídrico que é tóxico para o ser humano e para os animais. Devendo, portanto, trabalhar com estratégias que possibilitem com que esse ácido cianídrico ele possa ser dispersado. O que não é muito difícil, né? Geralmente eu realizo a picagem desse material, coloco ele para poder secar em temperatura ambiente, período ali de um dia ele já consegue se volatilizar e, portanto, tornando aquela mandioca pronta para consumo. Então essa característica desse ácido ele favorece realmente a retirada deste elemento das mandiocas. Com relação à origem, né, e o histórico da mandioca. Ela é uma cultura que foi originária aqui do Brasil,
Para vocês terem ideia, já existem evidências do cultivo da mandioca que datam de 2500 a.C., ou seja, já é uma cultura que vem sendo desenvolvida aqui em nosso país há muito tempo. E os primeiros colonizadores, né, os portugueses, através das caravelas, quando eles chegaram ao Brasil e começaram a ter contato com os povos que aqui viviam, ou seja, os índios, eles já viam eles como povos plantadores de mandioca, né, como, por exemplo, ocorria com a tribo dos tupis, onde era comum constatarmos a produção de mandioca de uma forma bastante significativa, uma vez que a mandioca era a base da alimentação dessas tribos, juntamente com milho, feijão e outros tipos de inhame, como, por exemplo, o cará e a batata doce, né? Então, já naquele período, constatou-se realmente da importância da mandioca na alimentação destas tribos. Com fato constatado até hoje, né? Quando a gente vê aí documentários e visitas a tribos indígenas, é muito comum constatar ainda a mandioca como a base da alimentação da tribo indígena, demonstrando, portanto, a importância da mandioca para esses povos. Bom, além disso, ela tem uma característica muito importante, que nós já falamos, né, que é o termo de quê? De rendimento por área, em termos de produção e também em produção de calorias. Como vocês podem constatar nesta foto, nós temos uma produção bastante significativa de mandioca em áreas que não são manejadas com manejo extremo. Fato constatado nesta área, onde é comum observar a presença de um excessivo contingente de plantas daninhas e mesmo assim é possível constatar produções de mandiocas satisfatórias. Fato este bastante improvável de ocorrer quando eu trabalho com aquelas culturas que concorrem com a mandioca em termos de calorias. São principalmente o milho, a batata inglesa, o arroz e o farelo de trigo, demonstrando aí a importância, portanto, da mandioca na alimentação, principalmente desses povos de países ainda subdesenvolvidos, onde muitas vezes não tem recursos suficientes para poder estar adquirindo insumos agrícolas que melhorem a fertilidade do solo, mas mesmo assim em solos tidos como solos mais pobres, em termos de fertilidade e de manejo, você consegue obter uma produção satisfatória. Padre Anchieta chamou a mandioca como o pão comum da terra de Santa Cruz, que era o nome dado ao nosso país naquele período, né? E segundo ele era o principal alimento da terra, substituindo, portanto, o trigo, que era bastante utilizado na Europa na produção de pães, né? Ele realmente constatou a importância deste alimento na alimentação ali dos índios brasileiros. Já Pero Vaz de Caminha, bastante conhecido pela carta que ele enviou para a corte portuguesa, relatando aspectos relacionados à nossa cultura e as características que ele encontrou aqui no nosso país, ele observou que a alimentação indígena compunha basicamente do que ele denominou de inhames, onde estariam inseridos principalmente a mandioca, carás e também batatas doces. Além disso, padres jesuítas, que também estiveram aqui em nosso país, ali por volta do século XVI, eles constataram que as tribos indígenas, elas conseguiam produzir através da raiz de mandioca uma bebida, que eles chamavam de cauim, né, uma bebida alcoólica. E segundo aqueles padres jesuítas, este cauim ele era o causador da perdição de algumas tribos indígenas, uma vez que levava
alguns índios à dependência alcoólica, ou seja, como dependentes alcoólicos ali daquela bebida denominada como cauim. Quando a gente remete ao nome mandioca, é interessante salientar que é um nome originário do Tupi. E existe uma lenda dentro do folclore brasileiro de que esse nome ele foi obtido graças a uma lenda onde existia um cacique em uma tribo, lembrando que o cacique ele é o chefe, ele é o líder da tribo, que tinha uma filha que era muito benquista, muito querida por ele. Até que chegou um momento em que a sua filha apareceu grávida. E aquilo ali deixou ele muito triste. Por quê? Porque ele queria que a sua filha se casasse com um índio que fosse um guerreiro realmente de bastante destaque da tribo. E quando ele foi procurar a sua filha para ver de quem era o filho que ela estava esperando, ela disse que o filho era de ninguém, que simplesmente ela apareceu grávida. Então ele ficou duplamente chateado e constrangido, uma vez que a filha primeiramente apareceu grávida e depois pelo fato dela não ter contado para ele de quem era o filho. Até que um certo dia ele adormeceu e sonhou que realmente a filha engravidou-se sem que ocorresse o ato sexual. Né? E aí foi conversar com a filha e a perdoou do ocorrido. E daquela gestação nasceu uma índiazinha chamada Mani, que era uma índia bastante sorridente, bastante alegre, que era muito benquista, muito querida por todos da tribo. Até que chegou um momento, um dia, em que a mãe encontra a índiazinha Mani morta, caída no chão. Então aquilo gerou uma consternação muito grande para toda a tribo e principalmente para a mãe da índiazinha, que bastante consternada, bastante triste, chocada, realizou o enterro da filha dentro da própria oca, que na verdade são as casas onde os índios vivem. Então ela realizou a cova e realmente depositou o corpo da filha dentro da própria oca. E dali ela chorava compulsivamente praticamente todos os dias. E nasceu uma planta que nenhum índio identificava, como se fosse uma planta de uma nova espécie, uma planta nova. E aquilo ali chamou a atenção realmente de toda a tribo. Até que um certo dia, a mãe, achando que a filha poderia estar viva ali debaixo da terra, cavou aquela planta e constatou a presença da mandioca em sua forma de raiz. Sendo essa raiz posteriormente muito utilizado na alimentação indígena, como foi constatado aí em slides anteriores. E devido a essa lenda, chama-se a mandioca de mandioca, ou seja, manioca, a casa de Mani. Então tá aí um pouco do nome, né, da origem do nome em tupi, através dessa lenda da manioca. Com relação ao nome popular, existem vários nomes, né, que são chamados aí nas diferentes regiões brasileiras. Em alguns locais é chamado de aipim, candiga, castelinha, macaba, macaxeira, mandioca brava, mandioca doce, maniva, pão da América, pão de pobre, pau de farinha, são alguns dos nomes em que populares em que essa mandioca é chamado em todo o nosso país. Isso aí já nos remete da importância desta cultura em todo o território brasileiro, uma vez que produz-se mandioca em basicamente todo o território do nosso país. Daí as diferentes nomenclaturas populares
que são utilizadas, uma vez que esse é um aspecto muito regionalizado. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a classificação botânica desta planta. Ela pertence à família das euforbiáceas, que como característica principal tem a produção de látex, ou seja, ela produz um produto leitoso, que é o que a gente chama de látex. Então, como exemplos de plantas da mesma família, além da mandioca, nós temos a mamona, o pinhão manso, o mamão, né, que é uma frutífera muito utilizada na alimentação humana, além da seringueira, que é uma árvore que produz também esse látex, muito utilizado na produção de borracha, que é um produto aí muito importante na produção de uma série de produtos desenvolvidos por nossa sociedade. Com relação ao gênero da mandioca, é o gênero Maniote, foi classificado por Adonso et al. Em 1763, e esse gênero tem aproximadamente 98 espécies. Dentro das espécies, a mais importante, mais utilizada, é a Maniote esculenta crantes. Lembrando que essas espécies, hoje em dia, elas vêm passando por programas de melhoramento genético, visando ganhos em termos de produção e também para que elas possam ter características de desenvolvimento em áreas com problemas, principalmente em relação ao clima, né? Áreas mais frias e a condição de relevo, áreas com maior altitude e também com problemas de secas mais severas. Então, os programas de melhoramento genético têm sido cada vez mais desenvolvidos em cima desta cultura, uma vez que já constatou-se a sua importância em termos de produção em nosso planeta. Então, a Embrapa tem trabalhado muito, né, justamente com outros órgãos de pesquisa aí em nosso país, no desenvolvimento de variedades cada vez mais melhoradas e adaptadas a diferentes regiões brasileiras. O outro aspecto importante, quando a gente fala da mandioca, é a sua importância na alimentação animal. Estima-se que aproximadamente 50% da produção total de mandioca em nosso planeta ela é destinada à alimentação animal, demonstrando, portanto, a importância desta cultura, tanto para a alimentação humana, quanto para a alimentação animal. Bom, dentro da alimentação animal e envolvendo o melhoramento genético, nós temos algumas variedades que vêm sendo desenvolvidas visando uma produção bastante satisfatória de folhas e ramas, que são muito importantes na confecção de fenos e silagens que são oferecidos para animais principalmente do tipo ruminantes, né, que são os bovinos, os bubalinos, né, os búfalos, e os caprinos e ovinos, que são pequenos ruminantes. Então, o pessoal tem procurado desenvolver essas variedades para ser uma alternativa interessante na produção de volumosos, né, para estas espécies animais. Então, dentro desse aspecto, nós podemos dizer que nós temos uma planta completa, uma vez que as raízes são grandes produtoras de energia, uma vez que bastante ricas em amido, e as folhas são bastante ricas em proteínas, minerais e vitaminas. Então, nós podemos dizer que nós temos aí, em uma planta, um alimento completo. Além disso, aspectos envolvendo melhoramento genético, nós temos aqui algumas variedades que vêm sendo melhoradas com algumas características importantes, como, por exemplo, resistência ao vírus do mosaico, que é um dos principais vírus aí causadores de doenças que acometem culturas de mandioca, espécies mais adaptadas a condições de seca, como, por exemplo, acontece no Nordeste, a solos mais pobres, né?
variedades, por exemplo, com maior teor de amido, variedades mais tolerantes ao frio. Então, são alguns exemplos aí de como o melhoramento genético ele pode contribuir no desenvolvimento de variedades, possibilitando com que essas culturas possam ser desenvolvidas em diferentes regiões, tanto do mundo quanto do nosso país. Bom, com relação às características, é uma planta perene, ou seja, que possui a sua produção acima de um ano, né? Ela não é considerada uma cultura anual, que são aquelas culturas onde elas são colhidas, elas começam a entrar em senescência com menos de um ano. Isso não acontece com a planta de mandioca. É muito comum a gente constatar como espécies perenes, por exemplo, o feijão, o milho. Ela é uma espécie heliófila. O que é isso? É uma espécie bastante exigente em radiação luminosa, ou seja, em radiação solar, uma vez que ela necessita dessa radiação solar para que possa produzir fotossíntese. Lembrando que a fotossíntese, além da luz, ela vai precisar de água e de oxigênio para que ela possa produzir fotoassimilados. E esses fotoassimilados, eles são muito importantes para serem convertidos em quê? Em glicose e também em amido, que é a base da constituição das raízes de mandioca. É uma planta arbustiva, ereta, podendo ser dicotômica, tricotômica ou tetracotômica, de acordo com a sua disposição de galhos, né, e de ramas. Apresentam gemas axilares, né, que são importantes, por exemplo, no processo de brotação. Então, essas gemas, elas são utilizadas como manivas. Geralmente, uma maniva é uma parte de uma haste da mandioca cortada, que apresenta de 6 a 8 gemas, que, quando plantadas no solo, conseguem emitir raízes, contribuindo, portanto, no processo de propagação vegetativa da mandioca, que é a forma mais utilizada na sua propagação, uma vez que as sementes produzidas pela mandioca não são sementes viáveis, ela tem uma taxa de germinação muito baixa. São plantas de porte que pode chegar de 1,5 m até 3 metros, dependendo da variedade ou da espécie que eu esteja utilizando. Então, é uma planta arbustiva, portanto, de um porte podendo chegar até 3 metros de altura. E que podem apresentar flores, né? Para quem não conhece, essas são as flores das mandiocas com diferentes tonalidades e colorações. Como eu falei com vocês, elas podem desenvolver sementes. Só que essas sementes elas não tendem a ser sementes viáveis, né? Tem uma taxa de vigor e de germinação muito baixa. E voltando um pouco dentro daquele aspecto taxonômico, dentro da classificação botânica, é possível constatar que essas sementes elas se assemelham muito àquelas sementes observadas na mamona, demonstrando que elas são plantas realmente da mesma família, ou seja, da família das euforbiáceas. Com relação às folhas, nós dizemos aí que dentro da botânica, as folhas são palminérvias, ou seja, elas apresentam formato de palma, né, de uma palma da mão, como pode ser constatado aqui nessas diferentes fotos. Lógico que algumas apresentam esses folíolos maiores e outras apresentam esses folíolos mais finos. Como eu falei, as folhas elas são fontes importantes de vitaminas, aminoácidos, consequentemente proteínas, e também de sais minerais, né? Então, ou seja, são bastante ricos em vitamina A, vitamina C, ferro, cálcio e também vitamina B2. Por isso que a gente diz que ela é uma planta completa, né? As raízes muito ricas em carboidrato, em amido,
e as folhas ricas em proteínas, vitaminas e minerais. Então, dentro do sistema radicular da planta, nós temos aquelas plantas que apresentam as raízes no seguinte aspecto. Ela possui raízes fibrosas, que são essas menores, e as raízes tuberosas, que são aquelas que armazenam fontes significativas de carboidratos na forma de amido. Essas raízes fibrosas, elas são importantes porque elas são responsáveis por absorver nutrientes e água do solo, né? Então, elas são bastante importantes na nutrição da planta. Ela atua como se fosse a boca da planta, captando todos aqueles nutrientes e a água necessária para o seu desenvolvimento. E as raízes tuberosas são aquelas armazenadoras de amido, né, que é muito importante aí na alimentação humana e animal. Bom, com relação à área plantada no mundo, a sua importância, ela é a 7ª cultura mais produzida no mundo, ou seja, é uma cultura muito importante na esfera global, mundial, e em regiões tropicais é a 4ª cultura mais plantada, demonstrando, portanto, a sua importância para essas regiões em desenvolvimento. Dentro dos dados, o continente com maior importância é o continente africano, com aproximadamente 57,4%. Aqui nós temos um erro de digitação. A Ásia vem em segundo lugar com 37,6%, né, de produção, seguido da América Latina com 10,5%. Além disso, em termos de produção por países, a Nigéria se destaca como o maior produtor mundial, né, com 53 milhões de toneladas, seguido da Tailândia, com 30,1 toneladas de mandioca, seguido do Brasil, com 24 milhões de toneladas, demonstrando aí a importância da produção desta cultura em países e em continentes em desenvolvimento, como a África, a Ásia e a América Latina. E lembrando, né, que aproximadamente 53% da produção é destinada à alimentação humana e animal, né? Ou seja, metade destinada para alimentação humana e metade destinada para alimentação animal, demonstrando então a importância dessa cultura aí para a subsistência tanto humana quanto em sistemas de produção animal. O consumo per capita, o que é isso? Qual seria o consumo por habitante por ano, né? Então, o Congo, ele é onde ocorre o maior consumo per capita ano. Observem que um habitante do Congo, em um período de um ano, ele tende a consumir 273 quilos de mandioca na sua alimentação. Seguido de Moçambique, com 234 quilos, Gana, 200 quilos. Reparem que os países africanos eles se destacam em termos de consumo por mandioca ano, ou seja, a mandioca ela é bastante importante na alimentação desta população. E a nível de Brasil, nós podemos dizer que o nosso país ele tem também um consumo significativo, uma vez que 44 quilos por habitante ano são consumidos nas regiões brasileiras, demonstrando a importância dessa cultura para nós brasileiros. Então, como eu falei com vocês, é uma cultura que tem uma importância muito grande no continente africano. Fato esse que pode ser constatado aí em programas de implantação de áreas de mandioca em muitas tribos indígenas e em alguns locais onde ainda não se produz essa cultura, visando principalmente aquela questão de combate à fome, né? E de poder estar suprindo uma exigência muito grande de calorias exigida pelo ser humano, uma vez que é uma espécie que produz uma raiz bastante calórica em termos
de rendimentos calóricos, além de ser bastante produtiva. Então, dentro da América Latina, o Brasil ele tem uma produção marcante em relação aos outros países. Então, aproximadamente 75% de toda a mandioca produzida aqui é originária do nosso país, seguido de Paraguai, Colômbia, Peru, entre outros. Com relação à produção, nós temos dados aí de desenvolvimento de produção de 2007 até 2015. Observem que a produção ela não tem variado muito, demonstrando que o quê? Que é uma cultura realmente que tem uma importância muito grande dentro da alimentação da sociedade brasileira. Ela tem a sua importância realmente muito grande. E a nível regional, nós temos o norte como principal produtor, com aproximadamente 35% da produção total de mandioca, seguido do nordeste com 25,8%, da região sul com 23,2%, da região centro-oeste, da região sudeste com 10,2% e da região centro-oeste. Isso demonstra que o quê? Que é uma cultura produzida em todo o nosso país, demonstrando, portanto, a sua importância na alimentação brasileira. Aqui, a nível de comparação, países que também têm uma importância muito grande na produção de mandioca, entre eles o Brasil. E aqui demonstrando uma área onde é possível constatar a implantação, o desenvolvimento, o plantio e a colheita da mandioca nos seus diferentes estágios. Então aqui nós temos, por exemplo, uma área sendo plantada através de um trator puxando um implemento agrícola bastante simples, que possibilita com que duas pessoas possam estar sentadas distribuindo as manivas, que são aquelas partes vegetativas utilizadas na propagação dessa cultura. Aqui uma área já estabelecida em desenvolvimento. Aqui uma área já pronta para ser colhida. E aqui uma planta já colhida com as raízes já prontas para serem utilizadas, seja para a indústria ou seja para a alimentação humana. Como eu falei com vocês, ela pode ser utilizada tanto pela alimentação humana, animal, como pela indústria. A alimentação humana, nós temos que tomar cuidado com aquela questão do ácido cianídrico. Temos que trabalhar com aquelas variedades ou aquela espécie com menor teor desse ácido, uma vez que ele é tóxico para o ser humano. É a popularmente chamada de mandioca mansa ou mandioca de mesa, que é aquela mandioca que já pode ser utilizada diretamente na alimentação. Assim vale também para aquela que é utilizada diretamente na alimentação animal. Também temos que trabalhar com variedades com menor teor de ácido cianídrico. Já a indústria não. Eu posso estar trabalhando com aquelas ricas em ácido cianídrico, desde que seja feita a destoxificação, a retirada desse ácido cianídrico. Como falei com vocês, ele é um ácido relativamente fácil de ser retirado, uma vez que ele é bastante volatilizado. Ele tem uma volatilização muito alta. Então ele tende a se dispersar na atmosfera muito rapidamente. E geralmente aquelas mais ricas em ácido cianídrico tendem a ser mais produtivas. Consequentemente, são as mais utilizadas pela indústria, a fim de serem beneficiadas. Bom, as formas de utilização. Nós já falamos que as folhas são bastante ricas em proteína, minerais e vitaminas, podendo ser utilizados como feno, silagem ou trituradas e fornecidas diretamente no coxo do animal ou em pratos típicos brasileiros, como por exemplo a maniçoba, que é um prato onde utiliza-se folha de mandioca na sua constituição. É importante porque
Porque para que eu possa trabalhar com fornecimento direto dessas folhas, seja na alimentação humana ou na alimentação animal, eu tenho que trabalhar também com aquelas variedades com menor teor de ácido cianídrico, uma vez que o ácido cianídrico ele também está presente nas folhas, não somente nas raízes. E como feno e silagem, basicamente utilizada na alimentação animal. As ramas. 95% das ramas utilizadas para a produção de mudas, né, na propagação vegetativa, ou seja, na produção das manivas. Pode também ser utilizada na alimentação animal, embora são mais ricas em lignina, portanto o valor nutricional tende a ser menor em relação às folhas, e podem ser também utilizados como fonte de energia, embora o teor de energia seja bastante mais reduzido em relação às raízes, né, que são bastante ricas em energia, uma vez que são constituídas em sua maioria por carboidratos na forma de amido. E as raízes podem ser utilizadas, né, desde que sejam aquelas variedades ou espécies com menor teor de ácido cianídrico, diretamente, como cozidas, fritas, em mingais, bolos, pratos salgados, como bolinho de mandioca, por exemplo. Então, são bastante utilizados aí na culinária brasileira. Na alimentação animal, também de formas cruas, desidratadas, na forma de farelo, utilização de raspa, pellets de mandiocas, né, na sua forma pelletizada. E na indústria, que é geralmente quando eu trabalho com aquelas variedades bravas, né, com maior teor de ácido cianídrico, onde elas tendem a passar por um processo de beneficiamento, onde produz a farinha, a fécula e o polvilho, que são aí subprodutos muito importantes, né, para serem utilizados na alimentação do dia a dia. Inclusive, muitos deles fazem parte aí de alimentos muito consumidos pelo ser humano e também pelo brasileiro. Bom, a nossa aula de hoje ela termina aqui, né? Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.